A Paraná Educativa, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná. Olá, boa tarde para você ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar com o juiz Fábio Brandão, que atua na primeira vara da Infância e Juventude e Adoção de Curitiba. Ele traz para você ouvinte mais informações sobre o trabalho desenvolvido pelo CONCIJ, que é o Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida, ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa, por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Fábio. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar novamente nosso convite. Muito boa tarde, Jéssica. Boa tarde aos ouvintes da Paraná Educativa. Uma satisfação estar com vocês aqui no Justiça para Todos e fico à disposição aí para os questionamentos, né, no que tange a temática do direito da criança e do adolescente e do Conselho de Supervisão da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Paraná. E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente, então, explicar para os nossos ouvintes no que consiste e por que foi criado esse Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude, o CONCIJ? O Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça foi criado no final do ano de 2009, né? E passou efetivamente a funcionar mais no ano de 2010, não é? E ele foi criado justamente com o objetivo de ser um colegiado vinculado à presidência do Tribunal de Justiça do Paraná para deliberar as políticas judiciárias relativas à temática dos direitos infanto-juvenis, não é? E era uma carência que o nosso tribunal tinha, e já identificada de muitos anos, não é? E houve à época uma espécie de um novo arranjo da estrutura administrativa que o Tribunal de Justiça já possuía para essa temática, mas feito agora sim num formato mais de colegiado, num órgão deliberativo, né? E ao mesmo tempo em que foi criado o Conselho de Supervisão, inclusive por uma determinação do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal também implementou a Coordenadoria da Infância e da Juventude. Então é importante entender que, sob o viés administrativo, o Tribunal de Justiça do Paraná possui duas estruturas, não é? Uma deliberativa, ou seja, que vota, que estabelece diretrizes e políticas fundamentalmente para a criança e o adolescente no âmbito do Poder Judiciário do Estado, e outra que é a coordenadoria, que é uma estrutura executiva, não é? Então, é como se fosse assim, o colegiado, o conselho estabelece ordens, não é? Dá um comando com base no estabelecimento de uma política, e a coordenadoria cumpre essa ordem, não é? Colocando em prática aquilo que foi deliberado. É mais ou menos assim que funciona. Eu mesmo tive a experiência de ser coordenador estadual da infância por 4 anos, entre 2010 e 2014, e esse era o nosso trabalho. Nós recebíamos do colegiado os comandos e tínhamos que articular no estado todo com o apoio da nossa equipe técnica, que está lá na coordenadoria e no conselho, nós tínhamos que executar aquelas deliberações. Então é um sistema muito bem organizado, não é? Porque você tem de um lado um grupo de magistrados que são membros do conselho e que deliberam essa política, e uma estrutura de coordenadoria a executar o que foi deliberado. E isso promove uma série de avanços, não é? No trato desse tema, na estruturação das unidades judiciárias do Estado e, enfim, na melhoria do próprio resultado do trabalho dos juízes e dos servidores do Poder Judiciário. E, doutor, conta pra gente quais são as principais atribuições e as frentes de trabalho do CONCIJ. São diversas, né, mas eu destacaria aqui como as principais. Primeiro, nós nem poderíamos deixar de falar, né, porque ela vem de um comando constitucional e também do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é garantir, zelar
pela prioridade absoluta na tramitação dos processos, não é, da infância e da juventude, tanto em primeiro quanto em segundo grau, não é? Então, tanto os processos das varas da infância e da juventude do Estado todo, quanto também nas câmaras do Tribunal de Justiça que julgam os recursos referentes a essa matéria, não é? Então, essa é uma missão, me parece, essencial do Conselho da Infância, não é? Que, até porque ele é vinculado ao presidente, não é? O Conselho de Supervisão, ele é um aparato da presidência do Tribunal de Justiça, a bem da verdade, não é? O presidente do Conselho de Supervisão é o presidente do tribunal por delegação nessa temática, né? Então, quem preside, que no caso hoje é o eminente desembargador Rui Mugiati, que preside o Conselho de maneira muito, com muito brilhantismo, né? Ele é uma das principais referências que nós temos da infância e da juventude, né? Esse cargo é ocupado por quem recebe a missão do presidente para exercer esse papel. Então, ele é um colegiado muito importante porque ele tem também essa atribuição, inclusive, de interlocução interna com os magistrados, com os servidores e também externa. Então, uma outra função dele é política. Do ponto de vista até de representação do tribunal, diálogo com os outros atores do sistema de garantia de direitos para crianças e adolescentes, como o Ministério Público, o Poder Executivo, Defensoria Pública, a OAB, o próprio Poder Legislativo, em alguma medida, né? Então, esse diálogo, e a sociedade, evidente que é muito importante, Sim. O diálogo com a sociedade civil, não é? É uma outra missão institucional. Ele tem uma função que eu já referi, deliberativa, portanto, ele estabelece políticas judiciárias, estabelece qual é o norte a ser seguido, não é? Em diversos temas. Eu poderia destacar aqui, talvez para ser mais didático, né? Por exemplo, as políticas referentes à socioeducação, não é? Que para adolescentes que praticam atos infracionais, e as políticas protetivas. Que aí a gente vai envolver, de maneira bem geral, a aplicação de medidas protetivas, fiscalização de acolhimento institucional, que popularmente são aqueles indivíduos, crianças e adolescentes em abrigos, não é, sob a proteção do Poder Judiciário. A temática da adoção, que é muito importante, né, como forma de colocação em família substituta. São temas que são tratados pelo Conselho. E também existe esse viés, essa preocupação com as questões de ordem até administrativa do próprio tribunal, né? Por exemplo, realização de concursos públicos para equipes técnicas, né, para as equipes multiprofissionais do Poder Judiciário, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos. Isso passa por estudos feitos pelo colegiado e aprovados pelo colegiado. É uma outra missão muito importante, né? Então, assim, esses talvez sejam os principais destaques, não é? Toda vez que você imagina que surja um projeto, por exemplo, via de regra, se ele é um projeto estadual do judiciário, se ele é um projeto institucional, ele foi primeiramente elaborado ou chancelado pelo colegiado, né? O colegiado disse, olha, esse projeto é um projeto que passa a ser do Tribunal de Justiça. Ele deixa de ser, por exemplo, de 1 ou 2 juízes, de 1 ou outro servidor e se torna um projeto institucional do TJ, né? Então, isso é muito importante, porque passa pelo crivo do conselho, né, do colegiado, também a institucionalização de ideias que muitas vezes começam assim como um piloto, um projeto pequeno, depois se convertem num programa, não é, numa ação continuada e depois, muitas vezes, estão atrelados até à construção de uma nova política que vai nortear outros tantos projetos na mesma matéria. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais trabalhos já realizados pelo Conselho? São diversos, né? O que eu posso destacar talvez como mais importante, já no início do Conselho, ali no ano de 2010, né, de 9 para 10, né, foi justamente a realização de um grande concurso público, à época, na gestão do Desembargador Miguel Kifuri Neto, não é? Um grande concurso público que culminou aí com a nomeação de diversos profissionais, na maioria psicólogos, inclusive, que era uma carência de 2 décadas, né? Aproximadamente 2 décadas do tribunal, que havia poucas contratações, e à época o Conselho fez um amplo estudo, deliberou, isso bem no seu início, né, da sua recente fundação, e dali em diante houve a nomeação de muitos profissionais, especialmente em comarcas do interior, que não tinham essas equipes técnicas. Lógico que a gente ainda está distante de atingir a capilaridade total do sistema, né, nos nossos 161 comarcas e foros regionais do estado, mas houve um grande aumento de lá para cá.
fundamentalmente pela atuação do Conselho, não é? Porque, como eu disse, o Conselho é um aparato, uma estrutura da presidência do tribunal. Então, na medida em que ele delibere as políticas que têm que ser feitas, ele leva ao presidente do tribunal toda a informação necessária para que se faça um projeto de maneira segura, adequada, inclusive com estudos de impacto econômico-financeiro, né, para que não haja problemas orçamentários, de execução orçamentária e de implementação no âmbito da execução mesmo financeira daquela determinada política. Esse foi um grande avanço, me parece, na época. Fora disso, o Conselho tem diversas outras frentes de trabalho, né? Seria muito difícil em pouco tempo enumerar, mas eu destacaria, no âmbito dessa interlocução com as outras instituições, um aprimoramento que surgiu nesses últimos anos do papel do Poder Judiciário na infância e juventude no âmbito estadual, né? Nós passamos a ter uma presença muito mais frequente nos debates, na construção das próprias políticas públicas, né? Por meio das conferências estaduais, municipais do direito da criança e do adolescente. Tivemos até situações de participação até na Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, participação em eventos, seminários, trocas de ideias, realização de encontros para magistrados que já aconteceram aqui no Estado, a própria participação do Poder Judiciário no âmbito nacional nos fóruns, né, da Justiça da Infância e da Juventude Protetiva, por exemplo. Nós temos o FONAJUP e o FONAJUVE também, que é o Fórum Nacional da Infância e Juventude mais voltado para a temática socioeducativa. O Poder Judiciário passou a ter, eu diria, fundamentalmente um olhar mais para as políticas, né, para a governança, para como se faz gestão a partir do CONCIG, né, muito mais do que aquele olhar estritamente processual, que é o mais frequente no nosso meio, né? Nós juízes, os magistrados são treinados, juízes e desembargadores, para lidar com processos, como regra geral, mas o Conselho ele traz esse olhar de uma política judiciária, não é? De como fazer a gestão de um sistema e enxergando o judiciário como incluído num sistema de justiça que também faz parte do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, com base em orientações do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o CONANDA. Então, esses são os principais avanços que eu verifico, né? Para além de diversas ações pontuais, como, por exemplo, a Semana da Criança, não é? Que é realizada todos os anos, não é? Enfim, e tantas outras situações que foram surgindo aí com o passar dos anos no âmbito do direito do sistema, né? Da criança e do adolescente no estado do Paraná, no TJ. E, doutor Fábio, eu queria agora pedir para o senhor explicar primeiramente para os nossos ouvintes em linhas gerais o que significa a gente falar em depoimento especial e como o CONCIG tem atuado para a implementação desse depoimento. Essa é uma outra importantíssima ação, que eu não elenquei ainda, né, mas bem lembrado do depoimento especial, e ela ganhou um contorno ainda mais importante agora, a partir do mês de abril deste ano, quando entrou em vigor uma lei, a Lei 13.431, que é uma lei de 17, né, de 2017, mas que teve uma vacância de um ano, então ela entrou em vigor agora em abril. E essa lei, ela instituiu o que a gente chama de Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, testemunha ou vítima de violência. Né? É uma lei federal em vigor. Ela trata da classificação dos tipos de violência que podem ser testemunhadas ou das quais possam ser vítimas crianças e adolescentes. Resumidamente, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual nas formas de abuso, exploração, tráfico de crianças e adolescentes, e a violência institucional promovida pelas próprias instituições, obviamente, né? Públicas ou privadas, contra crianças e adolescentes. E nessa seara específica da violência institucional é que se insere uma preocupação da própria lei, criando mecanismos para que o próprio poder público, e aqui incluído o Poder Judiciário, não venha a vitimizar ou revitimizar uma criança, por exemplo, uma criança que possa ter sido abusada, vamos dizer. Então, como fazer para não colhermos 6, 7, 8 vezes o depoimento dessa criança, não submetê-la a constrangimentos das mais diversas formas, não é? Daí na polícia, no Ministério Público, no Conselho Tutelar, no Judiciário, e isso ser reproduzido por muitas vezes. Isso foi objeto de amplo estudo no Brasil todo, não é? Inclusive na academia e também no âmbito do sistema, daqueles que estão atuando no sistema, não é? E a lei trouxe qual é o caminho a ser seguido, né? E uma das formas de você realizar o que a gente chama de maneira muito ampla de escuta de crianças e adolescentes, né? Escuta no sentido de algo técnico, de se obter a informação adequada.
Uma das formas é o que se chama hoje de depoimento especial, outrora denominado depoimento sem dano, né? Hoje a gente chama de depoimento especial. E ele é uma regra para a atuação do judiciário, especialmente o judiciário criminal, na apuração da conduta criminal do eventual agressor da criança, na vara criminal, e também na fase policial, né? Então, como existe esse comando para que a gente tenha uma estrutura no Poder Judiciário para a realização desse dito depoimento especial, e o próprio Conselho Nacional de Justiça definiu como deve ser feito, que tem que ter uma câmera específica, não é? Tem que ter uma sala separada da sala de audiência, não é? Um psicólogo treinado, capacitado, que usa um ponto eletrônico para ter o diálogo com o magistrado e para colher as informações de forma, digamos, lúdica da criança que não está na sala de instrução e julgamento. É mais ou menos isso que é o depoimento especial. O CONCIG teve de elaborar um estudo e deliberar e apresentar à presidência do tribunal qual era a melhor maneira de fazê-lo. E nós estamos agora na fase final de instalação de um número muito grande de salas, mais de uma centena de salas, não é? Que legal. Que serão fora as que já existem. Então o Paraná será, com certeza, se não for o estado com o maior número de salas para depoimento especial do Brasil, será um dos mais. Mas até onde eu tenho conhecimento, ele passará, inclusive, o estado do Rio Grande do Sul, talvez, que era anteriormente o que possuía o maior número de profissionais e de estrutura material disponível, né? E hoje nós estamos caminhando a passos largos para ter essa mesma situação, se não superar. E me parece muito positivo, não é, como eu digo, porque a lei exige, né, para aqueles crimes, não é, sexuais de toda a ordem contra crianças e adolescentes, ela exige que nós tenhamos essa estrutura em todas as nossas 161 comarcas ou foros, não é, do Estado, e isso será sim, esse resultado será conquistado, não tenho a menor dúvida, porque o estudo feito pelo CONCIG foi muito adequado, não é um custo elevado. O próprio Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do Tribunal conseguiu desenvolver um formato que não precisa da compra desse equipamento, né? É possível adequar ao que já se conhece, né? Então não é um custo elevado para o tribunal essa instalação. Nós já temos uma equipe com conhecimento de como fazer isso. E o CONCIG, inclusive, vem trabalhando já há algum tempo na formação dos profissionais que vão atuar, não é? Com os psicólogos, as pessoas que vão ter que atuar com esse formato de depoimento especial, que é um pouco diferente do tradicional, né? Os próprios magistrados já estão sendo treinados. Então, me parece que o CONCIG e o tribunal entregarão em pouquíssimo tempo aí uma estrutura muito adequada para os colegas. E, doutor, como o senhor já mencionou para os nossos ouvintes, o Conselho recentemente organizou também um evento chamado Semana da Criança no Poder Judiciário, né? E o que foi realizado durante essa semana? Bom, a semana também é uma iniciativa que o Conselho realiza todo ano, né? A gente sabe que aqui no Brasil nós comemoramos o Dia da Criança no dia 12 de outubro, então eu diria que até para além da semana, né? De certa forma, a gente trabalha ali no mês todo de outubro, passa um pouco daquela semana. São realizadas diversas atividades, o Conselho convida os colegas de todas as varas da infância e da juventude que queiram desenvolver alguma atividade específica, não é? Aqui também divulguem o que foi feito, né? E todo ano a gente tem, porque os magistrados do Paraná são idealistas e são muito engajados, né, nessa temática, nós temos diversas ações aí realizadas por todo o Estado, né? Eu me lembro de diversas, assim, de colegas que realizam, não só nesse ano, que já realizaram em outros anos e continuam realizando importantes iniciativas. São iniciativas de toda a ordem, né? Desde pautas concentradas de audiências, com o objetivo de acelerar os processos, né? Ou de tentar fazer as coisas num formato mais próximo de um mutirão, né? Com um número maior de audiências nessas datas, ou iniciativas de cunho social, comunitário, né? Com envolvimento da comunidade para algum assunto específico. Algumas comarcas fazem até panfletagem, né? Entregam informações para sensibilizar as pessoas para temas como a adoção, como a própria questão da violência, né? Para prevenção da violência, inclusive a violência sexual e também a violência física, os maus tratos, né? Orientação sobre a lei da palmada. Enfim, tem várias iniciativas que são feitas aí por todo o Estado nesse período.
lógico, como uma forma de comemorar o Dia da Criança, mas também como uma forma de consolidar políticas judiciárias relativas a crianças e adolescentes, que o próprio Conselho, como eu disse no começo, delibera, né? Uhum. Então é como se a gente estivesse nas nossas respectivas unidades executando aquilo que fora deliberado pelo Conselho. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o juiz Fábio Brandão. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre o trabalho que é desenvolvido pelo Conselho de Supervisão dos Juízos da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça aqui do Paraná. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como os principais desafios do judiciário atualmente na promoção desses direitos das crianças e dos adolescentes? São muitos desafios, né? A nossa área, talvez dentre as áreas aí do direito, do sistema de justiça, talvez seja uma das que possuem mais desafios, né? São muitos desafios em várias frentes de trabalho, porque a gente lida, infelizmente, ainda com situações, por exemplo, de falta de orientação dos adultos para a maternidade e a paternidade responsáveis, né? Temos o problema da droga, especialmente o crack, que é uma mazela social gravíssima do nosso país, né? Uma boa parte das nossas crianças que chegam ao acolhimento institucional são os chamados filhos do crack, não é? Eu trabalho com isso todo dia e tem, infelizmente, uma grande quantidade de crianças que lá chegam, não é? Neonatas, recém-nascidas, já chegam com sífilis, com HIV, a mãe não sabe quem é o pai da criança, porque a relação sexual foi mantida sob o efeito de droga. Então, nós temos, assim, uma série de mazelas que acabam produzindo como um resultado a busca pela tutela e proteção integral desses indivíduos que nada têm, não tem culpa, não é, pelos defeitos, pelos erros cometidos pelos adultos, não é? E nessa seara protetiva em particular eu vejo que tratar de direito da criança e do adolescente é tratar da orientação de adultos, né? Então a nossa área passa muito por políticas voltadas a que os adultos compreendam a sua responsabilidade ou a falta dela em suas condutas, não é? É raríssimo você encontrar uma criança e um adolescente que seja causadora do seu próprio sofrimento, não é? Normalmente essa situação é uma situação de indivíduos que foram vítimas de adultos. Outra área, já diferente dessa, que é a área socioeducativa, quando a gente fala de adolescentes que praticam atos infracionais, indivíduos que eles se tornam algozes da sociedade, não é? Essa área, me parece, também tem um desafio hoje, um tema bastante polêmico, em discussão, a questão da redução da maioridade penal. Existem vários estudos também para o aumento do tempo de cumprimento das medidas. Então, esses temas todos, eles passam pelo nosso debate. E tem um tema muito caro, eu não posso deixar aqui de ressaltar, que é uma recente iniciativa do CONCIGE, oriunda fundamentalmente do trabalho de um grande colega nosso, que é uma grande referência nossa, que é o Dr. Sérgio Luiz Creus, não é? Que é o programa Adote, que é um aplicativo que foi criado pelo CONCIGE em parceria com a Corregedoria Geral da Justiça do Paraná, e é um aplicativo de celular, né, para todos os sistemas, todos os formatos aí de aparelhos, que permite a aproximação, vamos dizer, pela internet, né, online, vamos dizer dessa forma, pelo meio eletrônico, de postulantes à adoção com crianças e adolescentes que estão nos abrigos, nas unidades de acolhimento institucional, de maneira eletrônica, não é? Um método de busca ativa, por assim dizer, não é? Isso é muito importante. O Paraná foi pioneiro, foi o primeiro estado do Brasil a criar um aplicativo nesse formato, que tem até os vídeos ali dos possíveis adotandos, né? E essa é uma frente de trabalho, é um desafio que a gente tem também, porque, infelizmente, ainda culturalmente, né, nós não conseguimos mudar totalmente essa ideia de que se pretenda sempre adotar os bebês, né? Então, nós temos um grande número de adolescentes, por exemplo, e grupos de irmãos, indivíduos com necessidades especiais, que estão nos nossos abrigos e nós não temos ninguém interessado em adotá-los. Então, esse é um tema a ser debatido com a sociedade, o Conselho faz essa interlocução a todo momento, tenta sensibilizar as pessoas para essa situação,
E esse é um desafio, me parece, também bem importante. Então, eu dividiria nessas 3 áreas: socioeducação, a proteção de modo geral e a adoção, como talvez grandes desafios ainda que a gente tem para enfrentar na nossa área. Uhum. E como que tem sido a sua experiência profissional atuando nessa área, doutor? Eu encaro assim, eu sempre digo que quem entra na infância e juventude, se não tiver vontade mesmo, não se cria nessa área, né? Tem pessoas que ficam muito pouco tempo e saem, tanto os servidores, magistrados, enfim, é uma área muito específica, né? E normalmente quem entra para ficar não sai mais mesmo, né? Então é uma área... ela é muito interessante e muito peculiar porque ela é diferente de todas as demais áreas, talvez, do direito. Ela é uma área mais política, em que existe uma interlocução a todo tempo das instituições, dos poderes da República, né? É uma área intersetorial, multidisciplinar, não é? Interdisciplinar. Então a gente está o tempo todo em diálogo, não existe ninguém mais ou menos importante, todos são igualmente importantes nessa área, não é? Então existe uma interlocução constante com o Poder Executivo e com a sociedade, o que me parece muito importante também. O Estatuto já traz isso de maneira muito clara, por exemplo, ao prever o Conselho Tutelar, não é? O Conselho Tutelar é um órgão independente e autônomo e do povo, né? São pessoas eleitas que fazem parte do Conselho. Então a gente está com a sociedade, a bem da verdade, quando lida com o conselheiro. Os conselhos de direitos, eles são paritários, então eles têm a presença da sociedade civil organizada em pé de igualdade com o poder público. Então é uma área apaixonante, porque do ponto de vista político, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista de desenvolvimento de políticas públicas, é uma área sui generis, né? E a gente lida com talvez a população que mais importante, vamos falar a verdade, né? Que são as crianças e adolescentes, né? Com o objetivo de que esses indivíduos tenham uma proteção e tenham um futuro, não é? Eu diria, então, que trabalhar nessa área é trabalhar com a possibilidade de transformação da realidade, né? E isso é algo muito gratificante, tanto para quem esteja no judiciário, quanto também para a própria sociedade. Sempre fica esse convite aberto, não é? Para que as pessoas conheçam o sistema, venham integrá-lo, participem das conferências, tragam as suas instituições, as suas escolas, os seus hospitais, enfim, que as pessoas se envolvam com esse debate, porque, no fundo, nós estamos tratando de uma política nacional, de interesse nacional, né? Que tenhamos uma população apta a se desenvolver e construir uma nação mais solidária, mais humana, né? E, então, assim, como eu te digo, trabalhar nessa área, tanto no conselho quanto nas varas, é muito mais do que exercer um cargo, né? Ou ocupar um cargo, é exercer uma missão, né? E... não vejo pessoas que atuem nessa área que não tenham esse mesmo propósito, né? Uma área que exige propósito. Doutor Fábio, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Amapar e até uma próxima vez. Muito obrigado e eu fico à disposição para um próximo encontro aí, ok? Muito obrigado. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 3h da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo final de semana e até lá. A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.